Bom, vamos então à nossa quarta aula aqui. E aí, o que eu não deixei na aula anterior, mas eu vou colocar aqui, são exercícios referentes à aula anterior, né, sobre coordenadas cilíndricas e operadores em coordenadas cilíndricas. Então tem dois exercícios aqui. Esse primeiro é para uma função escalar, e aí para expressar essa função em coordenadas cilíndricas, e depois calcular o Laplaciano em coordenadas cilíndricas, tá? Se for em coordenadas cartesianas eu não vou considerar. E a letra B, calcular o rotacional desse campo vetorial aqui. Também em coordenadas cilíndricas, essas fórmulas nós vimos na aula anterior. Então hoje vamos continuar esse conteúdo da aula anterior, só que em coordenadas esféricas. E aí isso conclui essa primeira parte do assunto, e onde eu falo de mudança de coordenadas esféricas e cilíndricas e esses operadores aí. E a gente vai fazer um pequeno estudo de álgebra linear, que vai consistir basicamente em espaços vetoriais, base, dimensão, essas coisas. Que isso aí vai fechar essa primeira parte da disciplina. Bom, então vamos lá. Vou só pegar uma água aqui primeiro. Bom, então isso vai ser dividido em 4 partes. Essa primeira é o estudo das coordenadas esféricas. Na segunda parte em diante, a gente vai falar sobre espaços vetoriais de uma maneira a motivar esse assunto baseado no que nós estudamos nos vetores do plano, que é o R2, e no espaço euclidiano, que é o R3. Então, primeiro a gente vai ver as propriedades algébricas dos vetores no espaço, né? Porque os vetores que nós já estudamos, eles têm propriedades. Então, quando a gente reconhece essas propriedades, surge uma estrutura, como os matemáticos lá dizem, né? Eles chamam de estrutura algébrica, né? E essa estrutura algébrica é o espaço vetorial. Então, depois a gente discute um pouco esse conceito.
para finalmente falar sobre subespaços, que são os exemplos mais simples de espaços vetoriais. Então, iniciando aqui, falando sobre esses operadores gradiente, divergente, rotacional e laplaciano em coordenadas esféricas, primeiro é preciso falar sobre o que são essas coordenadas esféricas. Diga. Professor, o senhor irá colocar alguma imagem ou algo do tipo, apresentar alguma tela? Eu acho que eu estou apresentando, não está aparecendo aí não? Não, não tá aparecendo, não. Agora Ah, apareceu. Agora. Pronto, tô às conseguindo ver. vezes dá problema para atualizar. Obrigado pelo Entendi. aviso. Tá bom. Beleza. Então, as coordenadas esféricas, elas são essas aqui, r, θ e φ, e elas têm o significado, né, que está relacionado com essa figura aí. Então, para cada ponto aqui do espaço que eu marquei como sendo essa bolinha vermelha P, ela vai ter coordenadas x, y e z aqui, que a gente poderia marcar aqui y, aqui mais ou menos x. Difícil de desenhar, mas enfim, x, y e z seriam as coordenadas cartesianas aqui, e EZ vai estar bem aqui. Então as coordenadas esféricas, elas vão, em vez de considerar essas coordenadas cartesianas que são obtidas assim através dessas retas paralelas, essa daqui é paralela ao eixo x, né? Essa outra aqui é paralela ao eixo y, né? Então, em vez de fazer isso, ela vai medir ângulos e distâncias aqui. Então, o que essas coordenadas vão fazer é o seguinte: pega esse ponto, une ele com a origem dos eixos aqui. Essa distância, que vai ser sempre positiva entre o ponto e a origem, a gente vai chamar de coordenada R. O ângulo que essa reta vai fazer com o eixo Z, sempre eixo Z, vai ser chamado de θ. E tem uma outra coordenada que é esse ângulo aqui no plano XY, né, que vai medir o ângulo que a projeção desse ponto, que é isso aqui, faz com o eixo X sempre. Então isso dá esse grau de liberdade aqui de rotacionar no plano cartesiano. E assim a gente tem três coordenadas, certo? Então as coordenadas esféricas são essas, r, θ e φ. E nós vamos ver como transformar de coordenadas cartesianas para esféricas, certo? Professor, saiu de novo aqui. Tenta voltar. A apresentação. Eu vou parar de apresentar e apresentar de novo. Tá ok, tá ok. Obrigado pelo aviso. Tá aparecendo agora? Tá, né? Também não. Não? Tá, apareceu e sumiu de novo. Tenta de novo. Eu acho que deve ser a tua internet, porque eu tô vendo aqui no Pode meu... ser também. Vou Tô vendo tentar uma aqui... última vez. Senão eu vou tentar sair da sala. Eu tô vendo aqui no meu celular também que tá aparecendo a minha tela. Tá ok, eu vou sair e entrar de novo. Beleza. Agora, tudo ok. Beleza, Gabriel. Obrigado pelo aviso aí. Bom, então eu tava falando aqui, né? O slide anterior tu conseguiu ver, né?
Então tá, de coordenadas cartesianas para esféricas, a gente tem a seguinte lei de transformação. Então x ele se torna r seno θ cosseno φ, y é r seno θ seno φ, z é r cosseno θ. Então essa daqui é a que permite sair de x, y, z para r, θ e φ. Então onde tiver x, y, z, a gente substitui por essas três aqui e escreve em coordenadas esféricas. Depois a gente tem os versores, que são os vetores de base. Que em vez de I chapéu, J chapéu e K chapéu vão ser R, θ e φ. Então vai ter o R chapéu, que vai ser isso aqui. Vai ter o θ chapéu, que vai ser esse. E o φ chapéu, que vai ser menos seno de φ e chapéu, mais cosseno de φ j chapéu. Então essas seis equações permitem transformar qualquer função escalar ou vetorial de coordenadas cartesianas para esféricas através dessas leis aí de transformação. Professor, pode voltar lá só pra me ver o último lá. Não dá pra enxergar. Aí. Tá bom. Uhum. Beleza. Acho que esse slide aqui não existe. Tá, então aí o que não vai nos interessar aqui, possivelmente, na parte final, se a gente for estudar escoamento de fluidos, essas coisas, vai ser os operadores em coordenadas esféricas. Então tá, vamos ver o gradiente aqui. Tá, o gradiente, então, em coordenadas esféricas, ele tem essa expressão bem aqui. Dada uma função escalar, f, dada em coordenadas esféricas, então é uma f de r, θ e φ. Né? O seu gradiente é o seguinte. Então o gradiente dessa função é df dr. Acho que você esqueceu seu microfone ligado. Obrigado. Estava dando um eco aqui. Então o gradiente de f vai ser df dr r chapéu mais 1 sobre r derivada de f em relação a θ chapéu mais 1 sobre r seno θ derivada de f em relação a φ chapéu. Então esse aqui é o gradiente em coordenadas esféricas. Se a gente precisar usar, tem que usar essa fórmula aqui, se precisar calcular. Vejamos um exemplo aqui. Então como exemplo tem essa função
Bom dia. Então, como exemplo, a gente tem essa função aqui, f de r, θ e φ igual a cosseno φ seno de θ dividido por r ao quadrado. E aí vamos calcular o gradiente dessa função em coordenadas esféricas. Coordenadas esféricas. Então, para as coordenadas esféricas vai aparecer três derivadas, três termos. Então, o primeiro deles é a derivada em relação a r. Então, a gente vai derivar isso aí em relação a r. As funções de cima não dependem de r, elas saem da derivada. Então, fica cosseno φ seno θ derivada de 1 sobre r ao quadrado, que é a mesma coisa que r a menos 2. Então, vai ficar menos 2 cosseno φ seno de θ sobre r ao cubo. Depois o segundo termo do gradiente é 1 sobre r, derivado em relação a θ. Então isso vai ficar 1 sobre r. Esses dois termos aqui não dependem de θ, então eu já posso botar eles fora da integral, da derivada, melhor dizendo, e derivar o seno. E a derivada do seno é cosseno, então isso vai ficar, junta esse r com esse r quadrado, fica cosseno φ seno de θ dividido por r ao cubo também. E finalmente o último termo desse gradiente vai ser 1 sobre r seno θ vezes a derivada em relação a φ. Então vai ficar 1 sobre r seno θ vezes a derivada em relação a φ. E aí esses dois termos aqui não dependem de φ, então eles podem sair da derivada, fica seno θ sobre r2. E aí cancela esse com esse, vezes a derivada em relação a φ de cosseno φ, que dá menos seno. Então isso fica menos seno φ sobre r ao cubo. Então o gradiente da função vai ser a soma desses três termos, só que de acordo com a fórmula, né? Então vai aparecer aqui os versores, tem que levar em consideração isso. Então vai ser menos 2 cosseno φ seno θ sobre r ao cubo, r chapéu. Depois o segundo termo vezes θ chapéu, então fica mais cosseno φ seno de θ r ao cubo θ chapéu. E o último então fica menos seno φ sobre r ao cubo φ chapéu. Tá? Então esse é o gradiente dessa função de acordo com essa fórmula em coordenadas esféricas. Sempre que aparecer r, θ e φ, tem só um número e dois ângulos, um número de distância que é o r, e dois ângulos, a gente já sabe que isso é coordenadas esféricas. Beleza, e aí tem o Laplaciano também, em coordenadas esféricas, que ele já fica com uma expressão um pouquinho maior, né? Da mesma forma, dada uma função escalar, coordenadas esféricas f de r, θ e φ, o Laplaciano dela é o seguinte. Então, o Laplaciano dessa função em coordenadas esféricas tem uma expressão um pouquinho grande. Ele vai ser
O Laplaciano é esse delta, eu fiz errado. Delta. Então vai ser 1 sobre r ao quadrado, derivado em relação a r, de r ao quadrado df dr, mais 1 sobre r ao quadrado seno θ, derivado em relação a θ, de seno de θ, df dθ, mais o último termo, 1 sobre r2 seno quadrado de θ, segunda derivada de f em relação a φ. Então essa daqui é a expressão do Laplaciano em coordenadas esféricas. E aí vamos ver como exemplo essa função aqui. Dessa função que eu vou chamar de g aqui para variar um pouco. G de r θφ igual a r ao quadrado mais cosseno de θ mais seno de φ. Tá? Então, com esse exemplo aqui, calcule esse Laplaciano. Então a gente precisa determinar primeiro a gente precisa determinar as derivadas de primeira ordem e depois as de segunda ordem, né? Então, parte 1 aqui, derivadas de primeira ordem. Tá? Então vamos fazer essas primeiro. Então, primeiro a gente determina aqui derivada em relação a r. Menos eu prefiro fazer assim passo a passo, que eu acho que é mais fácil de entender. Então fica a derivada daquilo tudo lá em relação a r, mas como só o primeiro termo aqui depende de r, posso esquecer os outros. Então fica a derivada de r ao quadrado, que dá 2r. Depois a derivada em relação a θ. Então a derivada em relação a θ. Também basta eu considerar esse segundo termo, que os outros não dependem de θ. Então fica a derivada de cosseno, que dá menos seno θ. Depois a derivada em relação a φ. Derivada em relação a φ, esses dois primeiros aqui não entram, porque eles não dependem de φ, então fica a derivada do seno. Que dá cosseno φ. Certo? Então essas são as derivadas de primeira ordem, a gente vai usá-las, né, para calcular o Laplaciano. Então o primeiro termo agora, vamos ver aqui a segunda parte. Derivadas de segunda ordem. Então vamos ver agora termo a termo lá, o Laplaciano. E aí a gente já tem a derivada de primeira ordem, vai ser mais fácil. Então o primeiro termo dele é 1 sobre r ao quadrado, derivada em relação a r, de r2 df dr. Então a gente substitui bem aqui o que a gente calculou ainda agora. Então fica 1 sobre r2
derivada em relação a r de r ao quadrado vezes. Aí essa derivada a gente calculou, viu que deu 2r. Então o 2 sai, fica r ao cubo. Então fica 2 sobre r ao quadrado, derivada de r ao cubo, que vai dar 3r ao quadrado, vai cortar o r ao quadrado aqui. Vai ficar 6. Simplesmente. Deixa eu só ver se está certo, que quando dá muito simples assim, dá uma sensação de ter alguma coisa errada. Eu acho que está certo. Se vocês detectarem um erro aí, me avisem. Bom, por favor. E aí o segundo termo seria 1 sobre R2 seno θ, derivada em relação a θ, de seno θ vezes df dθ. E esse df dθ a gente calculou, então a gente substitui. Df dθ a gente calculou aqui, deu menos seno θ. Então a gente substitui. Então vai ficar, o menos sai, então fica menos 1 ali na frente. R quadrado seno θ vezes a derivada de seno ao quadrado. Aí a gente usa a regra da cadeia aqui, mas primeiro repete o que já estava lá. Então fica 2 vezes seno θ vezes a derivada do seno θ pela regra da cadeia, que é cosseno θ. Aí esse aqui cancela com esse. Então vai ficar menos 2 cosseno θ sobre r ao quadrado. E finalmente o último termo. Que é esse aqui, né? 1 sobre r ao quadrado seno quadrado de θ vezes segunda derivada de f em relação a φ. Só que a segunda derivada é a derivada da derivada, né? E a gente já calculou. Então vai ficar 1 sobre r quadrado seno de θ, derivada em relação a φ da primeira, que nós calculamos e vimos que deu cosseno φ. Aqui é seno quadrado. E a derivada do cosseno φ é menos seno φ. Então vai ficar menos seno φ sobre R2 seno quadrado de θ. E aí juntando esses três resultados a gente tem o laplaciano. Então o laplaciano de f vai ser a soma desses três termos, que ficou 6 menos 2 cosseno θ sobre r ao quadrado, menos seno de φ sobre R2 seno quadrado de θ. Então esse aqui é o laplaciano daquela função lá, certo? Bom, alguma questão, alguma dúvida em relação a esse exemplo aí? O que nós discutimos até agora? A gente está falando sobre coordenadas esféricas. Se houver alguma dúvida é só perguntar. Se ninguém perguntar eu vou seguindo em frente, mas vocês podem me interromper quando quiser. E aí o divergente então ele é calculado sobre funções vetoriais, né? Então, dada uma função vetorial, que nós vamos chamar também de campo vetorial,
é a mesma coisa. Uma função vetorial em coordenadas esféricas, né? A igual a AR, R chapéu. Esse AR seria a componente R do campo, não é A vezes R. Aqui a θ chapéu, a mesma coisa, não é A vezes θ. É a componente θ de A, esse θ é um subíndice. E aqui a φ chapéu. Então, dada essa função vetorial aí, o seu divergente lógico, né, em coordenadas esféricas, que está escrito lá em cima, não vou repetir, é o seguinte. Então, o divergente de A é igual a 1 sobre R2, derivado em relação a R, de R quadrado a R, mais 1 sobre R seno θ, derivado em relação a θ, de seno θ, componente θ de A, mais 1 sobre R seno θ, derivada de Aφφ em relação a φ. Então esse aqui é o divergente em coordenadas esféricas. Vamos ver um exemplo então. Então se a gente tiver um campo vetorial igual a esse aqui, tangente θ sobre R chapéu, mais cosseno φ θ chapéu, mais seno de 3φ mais 2R φ chapéu, calcule o seu divergente. Então vamos termo a termo. O primeiro termo é esse aqui, 1 sobre R2 ddr de R2 a R. Então a gente identifica as componentes aqui. Então essa daqui é a componente AR, porque multiplica R chapéu. Essa aqui é a componente Aθ e essa aqui é a componente Aφ. Então assim, esse primeiro termo fica 1 sobre R2, derivado em relação a R de R ao quadrado vezes a R, que é tangente θ sobre R, né? E aí corta esse R com esse, e a tangente é constante em relação a essa variável, sai. Então fica tangente θ sobre R2 vezes a derivada de R, que é igual a 1. Então nem vou escrever. Aliás, é bom escrever. Dá 1. Então fica tangente θ sobre R2. Então esse dá o primeiro termo. O segundo termo é 1 sobre R seno θ, da fórmula, vezes a derivada em relação a θ, de seno θ a θ. E eu só substituo a componente θ, que é cosseno φ. Então vai ficar 1 sobre R seno θ, derivado em relação a θ, de seno de θ vezes a componente aθ, que é cosseno φ. Mas ela não depende de θ, ela sai, e a derivada do seno dá cosseno. Então vai ficar cosseno φ, cosseno θ, dividido por R seno θ. Poderia simplificar usando trigonometria aqui, né? Em cima daria uma cotangente. Mas eu acho que pode deixar assim. E o último termo, 1 sobre R seno θ, derivada de Aφφ em relação a φ.
Então é 1 sobre R seno θ, derivada em relação a φ, de A φ, que é seno de 3φ mais 2R. A derivada do termo em R dá zero, do seno de 3φ dá 3 cosseno φ. Então isso fica 3 cosseno de 3φ dividido por R seno θ. E o divergente vai ser tão somente a soma desses três. Então o divergente de A fica a soma dos três. Então vai ser tangente de θ sobre R2 não dá para escrever aqui, mais cosseno φ cosseno θ dividido por R seno θ mais 3 cosseno φ dividido por R seno θ. Certo? Então esse é um exemplo de cálculo do divergente em coordenadas esféricas. E para finalizar essa parte, a gente precisa ver como fica o rotacional em coordenadas esféricas. Na aula anterior eu falei um pouco sobre o significado físico do divergente e do rotacional e por que a gente tem que estudar eles aqui nessa disciplina, certo? Então, dado novamente um campo vetorial, A em coordenadas esféricas, então ele vai ser um AR chapéu mais A θ, θ chapéu mais A φ, φ chapéu. O seu rotacional é dado por essa fórmula aqui. Então o rotacional de A vai ser 1 sobre R seno θ vezes derivada em relação a θ de seno θ a φ menos a derivada em relação a θ de φ R chapéu mais 1 sobre R vezes 1 sobre seno θ derivada de AR em relação a φ menos DDR de R vezes a φ θ chapéu mais 1 sobre R derivada em relação a R de R a θ menos derivada de AR em relação a θ φ chapéu. Ufa, né? Essa fórmula é gigante. Mas é uma fórmula, né? Ninguém precisa memorizar, então se tiver que fazer um cálculo assim, nós fazemos olhando, né, para a fórmula. Beleza? Então vamos ver um exemplo aqui. Professor, Oi, diga. onde a gente poderia usar, em caso dessas coisas, assim, na prática? Eu falei sobre isso há pouco. Na aula anterior eu... No caso que eu tô aceitando. Aham. Perdão, interrompi você, diga.
Não, porque eu tô assistindo aula e tô fazendo comida ao mesmo tempo. Ah, tá. É difícil de acompanhar, né? Esse horário também não é o melhor, né? Eu falei na aula anterior um pouquinho e eu até acho que eu falei uns 5 minutos sobre isso. Então seria bom você ver lá no na aula anterior. Mas basicamente o divergente e o rotacional eles falam, por exemplo, num campo de velocidade de um fluido, né? O divergente ele fala se tem um sumidouro ou se tem uma fonte de fluido, né? Que aí o campo que representa o fluxo, né, da água, ele vai apontar para um buraco, ou em direção ao buraco ou para fora do buraco, se tiver um divergente não nulo. E o rotacional vai dizer se tem um vórtice, né? Se tem uma rotação. Então, se tiver assim, vai ter um divergente quando tiver uma fonte de água, por exemplo, e vai ter um rotacional quando tiver uma rotação da água, assim, por exemplo, entendeu? E tem uma aplicação disso na Sim. física também. Eu falei na aula anterior. Então isso aqui é mais pro final. Final não, né? A segunda parte toda. A gente vai precisar muito, por Professor, isso que eu tô fazendo tantos exemplos. Diga. essa disciplina, você irá abordar sobre fluido newtoniano? Sim, sim. Aqui no site da disciplina tem todo o conteúdo aqui. O site está lá na descrição Tá ok, irei acessar. do grupo. Você já conseguiu ver esse site alguma vez? Tá tudo aqui. Não Não? sabia da existência dele, mas eu irei acessar daqui pra Tá. frente para estudar sobre os Tá bem, assuntos. bem aqui, ó. Tá ok. Aí ele ainda está incompleto porque eu ainda tô vendo as referências, mas eu acabei de comprar um livro, né? Chegou aqui e ainda não peguei direito. Aí eu vou ver exatamente o que a gente vai ver, mas tá assim no conteúdo, inclusive, deixa eu ver aqui. Tá aqui. Tá, Ó, acabei de ver. beleza. Como eu não sou de oceanografia, né? Sou da física. Eu sei falar mais aqui sobre a física de tudo isso, então a parte mais aplicada eu vou pegar também umas referências que uma colega sua indicou numa aula anterior aí, um livro de oceanografia física, e assim a gente vai vendo, né? Basicamente isso. Sim, sim. Mas por enquanto a gente está fazendo uma revisão matemática aqui, aí depois tem uma revisão física. Mas o que eu vou cobrar de vocês é só cálculos, assim, não vai ser uma matemática muito abstrata, porque aí eu acho que ia fugir um pouco o foco da matéria. Sim. Seria interessante também poder conceituar algumas coisas para entrar mais na nossa mente também. O senhor cobrar, no caso da gente, conceituar algumas coisas. Uhum. Sim, sim. Obrigado pela ideia. Mas acho que por enquanto vai ser só alguns cálculos, porque você está falando conceito físico no caso, né? Sim, sim, sim. Sim, é porque a gente vai chegar lá, mas por enquanto aqui é uma parte de cálculo mesmo. Aí se eu Tá ok. falasse mais fundo disso aqui ia ficar talvez insuportável. Se eu fosse demonstrar, por exemplo, por que essa fórmula é isso aqui. Então a gente está só fazendo alguns cálculos aqui por enquanto de divergente, rotacional, laplaciano, para também se acostumar com esses nomes, que são muitos. É isso. Então vamos ver um exemplo aqui não muito complicado, porque essa fórmula ela é meio grande, né? Então vamos ver um exemplo assim de um B que seja R mais θ R chapéu menos φ
φ chapéu mais R menos φ θ chapéu. Aí, bem simples. Só para a gente calcular o rotacional dele, né? Então, calcule o rotacional desse B. Coordenadas esféricas. Muito bem. Então, a primeira componente dele vai ser essa aqui, né? 1 sobre R seno θ. Tudo isso aqui não vou repetir que eu acabei de falar. Tá. Então fica 1 sobre R seno θ vezes a componente φ, na verdade aqui eu chamei de B, então aqui é Bφ e Bθ. Então a componente φ é R θ, a gente tem que identificar. Então o que multiplica R chapéu é o BR, o que multiplica aqui o φ chapéu é o Bφ e o que multiplica θ chapéu é Bθ. Certo? Então fica Bφ é menos φ e a derivada disso em relação a θ. E aqui menos a derivada em relação a φ de Bθ, que é R menos φ. Então repete aqui. Essa parte não depende de θ, fica assim. Derivada do seno é cosseno. Aqui, menos da fórmula, derivada de φ menos 1, derivada de R é 0. Então vai ficar 1 menos φ cosseno θ dividido por R seno θ. Essa é a primeira componente. Aí a gente tem que calcular mais duas. Tá. Então, a segunda componente é 1 sobre R vezes isso tudo aqui que eu não vou repetir. Então, fica 1 sobre R. Aqui de novo eu errei, não é A, φ é B. Vezes 1 sobre seno θ, derivada em relação a φ, da componente R do campo, que é R mais θ. Menos a derivada em relação a R, de R vezes a componente φ. A componente φ é menos φ, então fica menos Rφ. E aí essa primeira derivada aqui dá zero, porque não tem não tem φ, né, dentro do parêntese. Então fica 1 sobre R aqui vezes zero, menos da fórmula, e aqui derivada de... Vocês estão vendo minha tela aí? Tá aparecendo? Estão conseguindo ver aí?
Bom, então continuando aqui, então a derivada em relação a r lá dá menos 1, então fica 1 sobre r. Aí o último termo do rotacional vai ser 1 sobre r vezes a derivada em relação a r de r vezes a θ menos d-ρ a r, d-ρ θ, que na verdade não é a, é b, então fica a derivada em relação a r de r vezes a componente θ do b, que é r menos φ, menos a derivada em relação a θ da componente r do b, que é r mais θ. Então vai ficar 1 sobre r, derivada em relação a r de r ao quadrado menos rφ, menos derivada em relação a θ disso aqui dá 1. E esse primeiro dá 1, então 1 sobre r, ali vai dar 2r menos φ menos 1. Então fica 2r menos φ menos 1 sobre r. E aí com isso o rotacional de B vai ser então o primeiro termo aqui, 1 menos φ cosseno θ sobre r seno θ, vezes r chapéu. Ali o segundo termo vezes θ chapéu, então vai dar θ chapéu sobre r. E o último, 2r menos φ menos 1 sobre r φ chapéu. E esse é o rotacional do campo. Então, vamos ver já terminamos o exemplo aí, certo? E aí deixar mais um exercício para vocês aqui, que é calcule o Laplaciano em coordenadas esféricas dessa função escalar aqui, tá? Laplaciano então em coordenadas esféricas, que é cosseno θ sobre r mais seno quadrado φ vezes e elevado a menos r ao quadrado. Tá? Então calcule o Laplaciano dessa função, baseado no que a gente viu hoje. E também calcule o divergente e o rotacional em coordenadas esféricas, né? Desse campo vetorial bem aqui, que foi o que a gente literalmente acabou de fazer. Então fica esse exercício aí para vocês. Tá. Então, alguma pergunta em relação a isso? Só deu 2 pessoas na sua aula, professor? Agora eu acho que só eu e tu. Pois é, isso que eu tô vendo aqui, que sumiu o menino. Uhum. É uma aula particular agora, né? Já aconteceu isso comigo antes. Mas tá só começando a disciplina, né? Enfim, Aham. tá. Qualquer coisa, mas enfim, as regras da universidade são essas. Ninguém é obrigado a assistir porque nem todo mundo tem acesso para participar através da reunião, para ter internet de alta velocidade, né? Então, ninguém é obrigado a participar. Muitas pessoas não podem mesmo. Então, isso faz parte. E se você tiver qualquer questionamento aí ou esclarecer qualquer coisa, fique à vontade. Não, não, professor. Tá bom.
Professor, Professor, tem uma data para entregar essas questões que o senhor está enviando, esses exercícios? Tem uma data? Eu vou marcar ainda, mas vai ser no dia da prova. Ou um dia antes da prova para não... Ah, tá. Certo, Tá, e tá. então... E aí eu tô pensando em passar só 2 provas, que eu acho que 4 vai ser demais. Para vocês, tendo um monte de É. exercício. Então, acho que eu vou passar exercícios e 2 provas. Então, vai acumulando aqui esses exercícios e a gente vê. Enfim, eu vou responder isso lá para vocês no grupo para não ficar vago, tá? tá ok. Vou ver isso com mais calma. Professor, os exercícios anteriores, onde eu consigo encontrar eles? No cigarro? Não, não. Peraí. Tá tudo no meu site. Eu Tá, criei justamente tá para bom então. reunir. Deixa eu só te mostrar aqui. Eu criei justamente para reunir os materiais. Então tá tudo aqui nos slides das aulas, ó. Nos slides das aulas estão exercícios. Ou nos vídeos, se tu for ver os vídeos, beleza? Aí tá sempre assim em destaque, tem um slide só pro exercício. Tá ok. Acredito que tenha já um certo número de exercícios aí para fazer. Mas eu vou esclarecer ainda qual vai ser a pontuação e a data de entrega, senão isso gera um problema, né? Mas aí eu falo lá no grupo. Ok, então isso conclui essa primeira parte da aula. E aí a gente vai fazer na aula de hoje e na aula seguinte um resumo de álgebra linear, tá? Que na verdade deveria ter também uma outra coisa chamada álgebra multilinear, porque tem alguns tópicos lá na frente que envolvem uma grandeza matemática, né? Um ente matemático que a gente chama de tensor, que seria uma abstração acima dos vetores, né? Seriam, falando mais ou menos, seriam objetos que têm 2 índices e não só um, ou 3, 4, 5. Mas a gente não vai entrar nisso. Então a gente vai, em vez disso, falar só um pouco sobre álgebra linear, revisar algumas coisas para aí sim a gente entrar na parte mais física, né? De acordo com o que está aqui no plano de curso. Então a gente vai falar hoje e na próxima aula sobre esses tópicos 5 e 6 aqui, que são álgebra linear, essa referência 3 aqui, né? Aí a partir da outra aula a gente vai fazer uma revisão de física aqui para finalmente ir para a parte que mais vai interessar para vocês. Então eu estou pensando em reunir essa parte 1 e 2 aqui e fazer uma avaliação só, tá? Então basicamente isso. Aí hoje eu vou falar agora, nessa segunda parte da aula, sobre espaços vetoriais, esse tópico 5 aqui. E na próxima falar de base de dimensão e matrizes aqui, certo? Então eu mudei um pouco aqui a ordem, mas o conteúdo está todo aqui. Bom, então o que acontece, pessoal, é que os vetores que nós estudamos de um jeito, digamos assim, mais... Fizemos alguns cálculos e estudamos um pouquinho deles visto de uma maneira geométrica, né? Por exemplo, quando a gente falou de soma, a gente falou que a soma de vetores ela respeita uma regra, né? Que é o seguinte: eu monto aqui um paralelogramo e aí a soma desses vetores u e v vai ser essa diagonal do paralelogramo aqui. Então isso é uma noção geométrica, né? Que a gente está fazendo um desenho aqui, usando figuras e tudo, retas, vetores, essas coisas para justificar os argumentos. Isso aqui é geometria, né?
O que nós vamos ver agora são as propriedades algébricas dos vetores, né? E as propriedades algébricas, elas são uma outra coisa, né? Então são propriedades operatórias, certo? Isso daqui foi antes, né? Hoje nós vamos ver propriedades operatórias. Então operatória significa propriedades das operações. E as operações que a gente tem são a soma e a multiplicação por escalar, certo? Então hoje primeiro vamos ver as propriedades da soma. Porque essas propriedades, elas são uma maneira de dizer o que o espaço dos vetores é, o espaço tridimensional onde a gente vive, né? O que esse espaço é? Ele é definido a partir das suas propriedades, certo? Então as propriedades da soma são 4. Então a primeira propriedade da soma é que ela é comutativa. Não precisa ir tão longe de escrever os nomes, é só o seguinte, que se eu somar dois vetores u e v, eu posso trocar a ordem. Isso para quaisquer dois vetores u e v do espaço euclidiano R3. Isso aqui a gente está discutindo é o espaço euclidiano R3, né? Que é onde moram os vetores no espaço, que eu chamei assim. Então eles têm essa propriedade por causa da definição lá de soma, né? Depois, ele também é associativo. Então se eu estiver somando 3, tanto faz eu somar primeiro os dois primeiros e depois somar o terceiro, ou deixar o primeiro lá e somar ele com o resultado dos outros dois. Tanto faz. Isso é associatividade, o nome dessa propriedade. A terceira propriedade é que existe um vetor nulo. Zero, né, que é igual a 0i mais 0j mais 0k, né, tal que esse vetor nulo somado com qualquer outro vetor dá o próprio vetor. Então ele é o elemento neutro. Essa propriedade seria a propriedade do elemento neutro. E, por fim, né, o elemento oposto, que significa o seguinte, que todo vetor U desse espaço R3 tem um oposto aditivo. Um oposto aditivo que é representado como -U, né? Que o significado dele é o seguinte, ou seja, U somado com o seu oposto dá o vetor nulo, que é definido na propriedade 3. Então isso aqui, pessoal, são 4 propriedades da soma de vetores no espaço euclidiano R3, né, que é o espaço que a gente vive, né, que tem 3 dimensões, por isso que é R3, tá? Né, que são as coordenadas x, y e z, como a gente vê, certo? E além dessas 4 propriedades, tem também as propriedades do produto por escalar. Então a gente viu como multiplicar um vetor por escalar, e isso também vai ter 4 propriedades. E a primeira é que se eu multiplico um número b por um vetor u, e depois eu multiplico isso por um número a, isso é a mesma coisa que eu primeiro multiplicar esses dois números e depois multiplicar isso pelo vetor, onde esse a e b são números chamados números reais, tá? A segunda propriedade é a distributividade à esquerda, como a gente fala, né? Que se eu somar dois números a e b e multiplicar pelo vetor u, isso é a mesma coisa que multiplicar a por u e depois b também, certo?
E aí tem também a distributividade à direita, quer dizer, se eu multiplicar um número pela soma de dois vetores, isso vai dar A vezes o primeiro vetor, mais B vezes o segundo vetor. E por fim tem a última propriedade, que é 1 vezes U igual a U, tá? Aliás, eu chamei errado aqui, já tem 4 lá. Essas aqui vão ser a 5, 6, 7 e 8, tá? Então, pessoal, às vezes a gente tem muita dificuldade, eu também, em entender algumas coisas de matemática, e isso é normal. Por que a gente tem que estudar essas 8 propriedades, sendo que algumas delas parecem óbvias demais, como por exemplo a última, né? É claro que 1 vezes o vetor dá o vetor, mas a gente precisa deixar elas claras justamente porque elas são óbvias, para que a gente tenha certeza absoluta de que elas são verdadeiras. Então, o que essas 8 propriedades nos dizem é a álgebra, né? A soma e a multiplicação por escalar de vetores no espaço, ela é simples, ela respeita o que a gente gostaria que ela respeitasse. As coisas fazem sentido, quer dizer, se eu multiplicar ela por um vetor por 1 dá ele mesmo. Imagina que louco seria se a gente multiplicasse por 1 o vetor se a gente estivesse numa certa operação de tal maneira que isso desse o dobro. Então isso ia ser muito estranho, né? Por esse motivo a gente tem que anotar tudo isso. Então isso na verdade é uma maneira, é como se a matemática estivesse nos garantindo que as coisas vão funcionar para aquilo que a gente quer, por exemplo, na física ou numa aplicação prática numa outra ciência, né? Então é basicamente isso. E essas 8 propriedades, elas são o que a gente chama de axiomas de espaço vetorial, certo? Então, essas 8 propriedades, elas nos dizem que o espaço tridimensional o espaço usual, né, que a gente está acostumado, também chamado de espaço euclidiano, tudo são sinônimos que eu estou escrevendo aqui, né, o espaço euclidiano, também chamado espaço R3, porque ele é um produto cartesiano de 3 fatores igual ao conjunto de números reais, ele é um espaço vetorial. Tá? Isso significa que a soma e a multiplicação por escalar dele são simples, basicamente. Mas aí eu preciso dizer melhor o que é esse conceito, né? Então o conceito de espaço vetorial é basicamente o seguinte. Na verdade, né, a gente define o que é um espaço vetorial para generalizar essas propriedades que nós temos lá, para vetores que a gente sabe desenhar e somar, para generalizar isso para contextos mais abstratos. Então, um espaço vetorial mais abstrato é um conjunto com operações semelhantes às operações de soma e produto por escalar, que é esse pontinho, dos vetores do espaço R3, e que satisfazem as mesmas propriedades, aquelas 8 lá. Ou seja, um espaço vetorial é um conjunto cujos elementos podem ser entendidos como vetores. Então o que eu estou dizendo é que os vetores do espaço que a gente estudou, eles são uma espécie de modelo que serve de exemplo para se construir outro tipo de estrutura matemática, né? Que vai ter exatamente as mesmas propriedades, inclusive a gente pode até fazer operações usando setinhas para entender melhor as coisas, mesmo que seja uma coisa mais abstrata. Então a gente vai ver depois, por exemplo, que conjuntos de matrizes também são espaços vetoriais, né? E assim por diante. Isso daqui tem conteúdo para a gente ficar o ano inteiro falando só sobre isso, que provavelmente não é o que vocês querem. Então eu vou apenas, para ficar marcado aqui, para não ficar vago,
dizer formalmente o que é o espaço vetorial. Então, o espaço vetorial ele é um conjunto V, digamos assim, abstrato, né, com duas operações que são a soma, né, e o produto por escalar, que é o pontinho aqui. Produto por escalar, né? Onde para definir esse conjunto a gente precisa também, né, satisfazer 8 propriedades. Então vai ter 4 aqui da soma, né, que é a comutatividade, U mais V. Seguintes propriedades, né, para os vetores U, que a gente em espaços vetoriais mais abstratos a gente não escreve a seta. Então para U, V e W pertencentes a esse espaço, a gente vai ter a comutatividade, U mais V igual a V mais U. Associatividade, U mais V mais W igual a U mais V mais W. Depois, o elemento neutro, quer dizer, existe um elemento zero desse espaço, tal que U mais zero igual a U, para todo U, né? E também, dado U nesse espaço, V, o maiúsculo aqui, existe o menos U, tal que U somado com ele dá zero, né? E tem 4 propriedades aqui da multiplicação por escalar que vão ser, né? Então, para U, V, W pertencentes a V e para A e B pertencentes a K, que é o conjunto dos escalares, a gente vai ter o seguinte. Então, A vezes B vezes U vai ser AB vezes U, A mais B vezes U vai ser AU mais BU, e A vezes U mais V igual a AU mais AV, certo? E finalmente a última propriedade aqui, que é 1 vezes U é igual a U, certo? Então essas aqui são os chamados 8 axiomas de espaço vetorial. Não vou cobrar isso de vocês porque foge demais do objetivo da disciplina, mas eu acho interessante mencionar, certo? Então esses são os 8 axiomas de espaço vetorial. E aí a gente representa o espaço vetorial, na verdade, assim, V mais e ponto, né? Esse aqui é o espaço vetorial, quer dizer, o espaço ele precisa das operações também. Porque é possível definir várias operações. E apenas um outro comentário, uma operação ela é uma função, né? Então, por exemplo, a soma ela é uma operação que pega dois vetores, então ela vai do produto cartesiano desses dois vetores no conjunto dos vetores. E a multiplicação por escalar ela pega um número e um vetor e leva no conjunto dos vetores. Então essas aqui são as operações. Então se eu tiver um conjunto, uma soma igual a essa, um produto igual a esse, que satisfizer essas 8 propriedades, eu tenho um espaço vetorial, tá? Não se preocupem que eu sei que isso daí não é acessível assim no primeiro momento, né? Enfim, pra gente usar assim, né? Entender isso rápido. Então eu estou apenas aqui formalizando, não vou cobrar isso de vocês. E aí a gente vai ver aqui alguns exemplos. O que eu vou cobrar de vocês é estudar um pouco de matrizes, certo? E, por exemplo, inversão de matrizes que está lá no nosso programa.
que em algum momento isso pode ser útil, certo? Muito bem. Então aqui eu vou falar alguns exemplos rapidinho. Então a gente tem os espaços Rn. O que são os espaços Rn? A gente viu que o R2 ele é o produto R por R, né, que é o plano. Aí depois a gente viu o R3 aqui, que a gente estudou e chamou de espaço tridimensional. Espaço euclidiano tridimensional. Então ele é um produto de R com R 3 vezes, que é o espaço. Só que além disso existe o Rn, que é o produto de R com ele mesmo, N vezes. E isso a gente chama de espaço euclidiano n-dimensional. Em matemática ele serve como o modelo mais simples imaginável de um espaço vetorial de n dimensões. Mas a gente não discutiu nem o que é dimensão ainda, então não vou insistir muito nisso. Depois a gente vai ver conjuntos de matrizes, que tenham uma certa ordem m por n aqui. Então uma matriz que tenha m linhas e n colunas aqui. É uma matriz m por n, qualquer que seja m, quando a gente juntar todas as matrizes de uma mesma ordem, a gente vai ter um conjunto, que esse conjunto vai ser um espaço vetorial também. Conjuntos de funções, um pouco mais abstrato, mas apenas só para mencionar. Então, o conjunto de todas as funções, por exemplo, de um certo conjunto x num espaço vetorial V, o conjunto de todas essas funções é um espaço vetorial, certo? Isso é mais útil lá para os matemáticos, certo? Eles usam isso para fazer, por exemplo, demonstrar a existência de soluções de equações diferenciais parciais, esse tipo de coisa. Só que isso tudo aqui, digamos assim, que seria um pouco mais abstrato, né? Então, isso daqui está um pouco mais abstrato do que a nossa disciplina, certo? Não vou nem deixar isso escrito, mas enfim, tá dito aí para vocês. Esses 3 primeiros tópicos aqui fogem um pouquinho, principalmente esse e esse, né? Esse aqui a gente vai estudar matrizes, e eu vou mencionar hoje aqui os subespaços, tá? Então a gente tem principalmente aqui de espaços vetoriais vou destacar esses dois aqui, isso aqui é que a gente vai estudar. Então a gente tem um espaço vetorial aí que é o R3 e falta exemplos, né? Que esses exemplos que eu dei, eles são meio abstratos assim, tô falando só, não estou mostrando. Mas os principais exemplos de espaço vetorial que a gente tem são os chamados subespaços, né? Esses são os principais exemplos que a gente vai ver aqui. Então um subespaço nada mais é do que um subconjunto de um espaço vetorial, que é ele mesmo um espaço vetorial. Então é possível, dentro lá do nosso espaço tridimensional, que é esse aqui é o R3, né? Dentro desse espaço, tá legal, bom trabalho para você, boa tarde. Então dentro desse espaço aqui, a gente vai encontrar subconjuntos dele que vão ser esses subconjuntos ainda espaços vetoriais. Então, mas antes disso, a gente tem os chamados exemplos triviais de subespaço vetorial, né? Então, dado um espaço vetorial V, são subespaços dele triviais. É chamado trivial porque todos têm. Então, são subespaços triviais esses aqui. É o conjunto cujo único vetor é o vetor nulo, que está em todo o espaço vetorial, e ele mesmo, né?
Então esses aqui, 0 e V, o próprio espaço, são subespaços de qualquer espaço vetorial, certo? Inclusive não é muito interessante, mas isso significa que o próprio conjunto formado apenas pelo vetor nulo é ele mesmo também um espaço vetorial, né? Nesse caso que tem dimensão 0. Quando a gente discutir dimensão eu explico isso direito. Mas daí a gente tem uma definição formal também do que é um subespaço, né? Que é o seguinte, então, dado um espaço vetorial V, um subespaço, vamos chamar de W, é um subconjunto, ou seja, W tem que estar contido em V, que é também espaço vetorial. E aí a gente escreve o seguinte, para dizer que W é um subespaço de V, a gente escreve assim, W está contido com esse contido quadrado, significa subespaço, né? Ou também assim, ou também se escreve assim, W está contido com esse quadrado e igual embaixo, porque ele pode ser inclusive igual ao original. Mas aí a gente tem um critério também. É possível mostrar que quando a gente mostra que um espaço maior V é um espaço vetorial, a gente não precisa mais, para subconjuntos dele, demonstrar as 8 propriedades, né? Para um subespaço, basta verificar 3 propriedades. Então, a primeira tem que ver se o zero pertence a esse conjunto. A segunda é se dois quaisquer vetores pertencem a ele, a esse W, então a soma também tem que pertencer. E por último, se um número A aqui, né, dado um escalar, que é a mesma coisa que número, escalar é a mesma coisa que número, né? Dado um escalar A e dado um vetor V nesse subespaço, o produto deles tem que estar também. Então, para um subespaço não precisa verificar as 8 propriedades, só essas 3 aqui, certo? E aí a gente tem basicamente dois tipos interessantes de subespaços no espaço euclidiano R3. A gente tem as retas. Então, se eu pegar aqui o espaço R3, que é esse aqui é o R3, certo? Se eu pegar qualquer vetor aqui desse espaço, a reta que passa por esse vetor, vamos chamar esse vetor de U, se ele não for o vetor nulo, a reta que passa por ele é um subespaço vetorial, certo? Então essa reta é um subespaço vetorial de R3. Ou seja, essa reta é um espaço vetorial, certo? Melhor dizendo, qualquer reta que passe pela origem vai ser um espaço vetorial, né? Então, qualquer reta que passe pela origem é um espaço vetorial. Então isso nos dá já infinitos exemplos de subespaços vetoriais do R3, porque qualquer ponto que eu pegar do espaço, aqui por exemplo, eu poderia pegar uma reta que passa por esse vetor, e aí eu vou ter outro subespaço. Então com isso a gente já tem infinitos. Qualquer reta que passar pela origem vai ser um espaço vetorial.
Como veremos, ele tem dimensão 1. Dimensão significa o número de coordenadas que a gente precisa para caracterizar um elemento desse espaço. Então na reta a gente só tem uma coordenada, né? Por quê? Porque a reta ela é o conjunto dos múltiplos desse vetor. A reta é o conjunto dos múltiplos, digamos assim, desse vetor u, né? Por quê? Porque qualquer ponto nessa reta pode ser escrito como uma multiplicação de u com alguma coisa. Por exemplo, se eu pegar bem aqui, vai dar aproximadamente 2u. Então esse ponto ele é um múltiplo de u. Se eu pegar bem aqui, por exemplo, daria menos meio u. Então esse ponto bem aqui vai ser um múltiplo de u também. Então qualquer ponto sobre essa reta é um múltiplo. Isso significa que qualquer ponto dessa reta pode ser escrito como uma certa constante c, que eu vou chamar de a, melhor, vezes u, né? E é por isso que, como só tem uma constante, né? Como só tem uma constante, isso significa que a reta tem dimensão 1. Eu não vou fazer essa demonstração aqui de que é um subespaço, porque eu acho que isso vai fugir um pouco. Vou apenas mencionar o último exemplo, que são os planos. Então, os planos que passam pela origem são também subespaços de R. Planos que passam pela origem a origem é o vetor nulo, né? 0i mais 0j mais 0k. São também subespaços. Subespaços de R3. Então, se a gente desenhar aqui o espaço, vai ser um pouquinho difícil, mas eu vou tentar representar aqui um plano. Então a ideia é pegar dois vetores, agora precisa de dois, né? E qualquer combinação linear, que eu vou explicar depois o que é, desses dois vetores, vai dar um plano aqui, né? De coordenadas aqui assim. E esse plano que vai passar aqui vai ser também um espaço vetorial. Então, desenhando muito mais ou menos aqui, esse plano que passa pela origem, né? E que é determinado por esses dois vetores u e v aqui que estão nesse plano, vai ser também um subespaço vetorial do R3. E aí eu acho que isso é suficiente por hoje, então assim a gente encerra. Não sei se você quer perguntar alguma coisa. Sobre essa parte que eu falei aqui, eu espero que a turma consiga assistir e lembrar algumas coisas, mas eu não vou cobrar, por exemplo, demonstra que tal coisa é um espaço vetorial, que é um subespaço vetorial, não vou pedir isso. Isso daqui é para contextualizar, e o que eu vou falar mesmo é sobre matrizes, na próxima, acho que na próxima ou na outra aula. Então por hoje seria isso. Se você não tiver alguma pergunta, eu vou encerrar aqui. Não, professor. Não? Tá legal. Então, vocês